Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quero compartilhar rapidamente com vocês algo sobre essa canção que nós cantamos. Essa música também está no pendrive, é um single, chama-se Luzeiros, composição do Maridão. Tem sido a nossa oração, resplandecer a luz do Senhor Jesus. E é um chamado que Deus fez para nós, Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus, aqui no Sermão do Monte, subiu no monte e começou a ensinar os seus discípulos. Uma multidão se aproximou, se assentou ali e ele começou a falar. E aí no capítulo 5, verso 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ler juntos esse verso 16? 2, 3 e já. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim resplandeça, é outra versão, né? Irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre essa luz. Jesus usa uma comparação, ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Alguns estudiosos falam que na época de Jesus já existia uma cidade que existe até hoje ali em Israel, chamada Safed, que fica a 800 metros acima do nível do mar. Então, uma cidade facilmente vista. A gente sabe que na cultura daquela época, eles acendiam a lâmpada, a candeia na casa, e aquela lâmpada ficava acesa a noite toda. Então, uma cidade à noite, no alto, era facilmente percebida. Por isso que Jesus está falando, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como passar despercebido. Eu ainda dei o exemplo hoje de manhã sobre um avião voando à noite. Quantos já tiveram a oportunidade de voar à noite? Fica um breu, né? Por um tempo é escuro, escuro, de repente você vê um foco de luz aqui, um foco de luz lá, e aí quando você vai aproximando, no caso de descer aqui em Guarulhos, você vai chegando, primeiro é longe, depois você vai chegando, é um mar de luzes, né? E o que eu acho bonito dessa questão da cidade edificada sobre um monte, é que você tem uma luz individual, certo? Muitos jovens aqui. Você brilha a sua luz, certo, Ellen? Eu brilho a minha, e você brilha a sua, e você brilha a sua, e você brilha a sua, e a sua, e a sua, e a sua. E quando todas essas luzes brilham juntas, o que acontece? Não pode esconder. É uma luz percebida, é uma luz vista. É como uma cidade edificada num monte, quando nós juntos resplandecemos a luz do Senhor. Isso é um contexto interessante da gente aplicar na questão da unidade, né? Juntos a gente resplandece como uma cidade no alto. E depois ele fala, da mesma forma não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire. O alqueire era uma unidade de medida de capacidade para secos. Então se media grãos, trigo, não sei se tinha milho na época, os grãos que eles semeavam, eles usavam o alqueire para medir. Alguns diziam que era de barro, outros de madeira, não importa, toda casa tinha um alqueire. E quando eles queriam apagar a luz, colocava esse alqueire, na versão da NVI fala uma vasilha, coloca de cima da lâmpada e a lâmpada se apaga. Como que era essa lâmpada? Uma lâmpada de barro, lembra a lâmpada do Aladim, sabe? Eu fui pesquisar, o formato é meio parecido, mas não é. Tinha óleo dentro e um pavio que ia queimando. Eles iam abastecendo de óleo e aquela lâmpada, aquela luz iluminava toda a casa. Fala-se do velador, na NVI é o lugar apropriado, numa outra versão fala sobre o velador, é como se fosse uma pedra um pouco saliente naquelas casas, ou um lugar alto onde se colocava aquela lâmpada. A lâmpada no alto iluminava todos os que estavam na casa. Então Jesus está falando assim, você tem uma luz dentro de você. Quem colocou essa luz dentro de nós? Quem? Eu gosto de Paulo. Paulo fala que a luz resplandeceu no coração dele.
Quando a gente recebe o Senhor Jesus, essa luz resplandece dentro de nós. Você tem uma luz. Jesus está dizendo, não esconda a sua luz. Não esconda. Eu coloquei uma luz dentro de você para que essa luz brilhe. E aí ele dá esses 2 exemplos de como usar essa luz, de como não fazer, né? Eu pesquisei também um pouquinho sobre o farol. Sabe o farol que fica no mar? Para orientar os navegadores, né? Eu achei tão interessante que o farol ele tem que estar num lugar bem alto. Ele é construído no alto. E existem 2 tipos de alcance. O alcance luminoso e o alcance geográfico. O alcance luminoso é um traçado reto, mas ele é maior do que o alcance geográfico por causa da curvatura da Terra, né? Eu não sabia disso, o senhor já provavelmente sabia de tudo isso, mas eu fui pesquisar. O alcance luminoso, irmãos, tem um farol muito importante em Santa Catarina, e o alcance desse farol é de 43 milhas marítimas, não sei, 42, 43 milhas marítimas. Uma milha marítima é 1.852 metros, uma milha marítima, 1.852 metros. Então é muita coisa, é 85 mil metros que alcança esse farol lá em Santa Catarina, num alcance luminoso, né, que a gente estava falando. Então quanto mais alto estiver o farol e mais alto estiver o observador no navio, mais fácil eles se verem e esse farol traz direção para aquele navio. Interessante isso, né? Pensar que a luz ela tem 2 propósitos principais. Primeiro, dissipar as trevas. Segundo, trazer direção. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Mandar a escuridão embora. Onde a gente chega, a escuridão tem que sair. Por quê? A escuridão ela não se impõe sobre a luz. Não tem como. Tem uma luz aqui, vem uma escuridão e come a luz. Tem isso? Não tem. Mas se tem uma escuridão enorme aqui e tem um pontinho de luz, a luz pode ser vista. Não é? Então, a luz, ela dissipa as trevas e ela traz direção. Que o Senhor nos ajude. Outra coisa interessante, a luz, ela não é para ela ser vista. Fico olhando para esse trem aqui, dá um negócio ruim no olho, não é? A luz incomoda. A gente não tem que olhar para a luz. A luz, ela existe, por exemplo, essa luz aqui existe para que eu possa ver você. Então, a gente resplandece a nossa luz, não para que a gente seja visto, a gente resplandece a luz para que o Senhor seja visto. O propósito da luz é esse. A luz é colocada no lugar certo e ilumina todos que estão na casa. Não é ilumina a si mesma, para todo mundo ficar olhando para a luz, não. O propósito é mostrar alguma coisa. No nosso caso, mostrar a glória do Pai. Amém? Aí eu fiquei pensando, então tá, Jesus te chamou para resplandecer uma luz. Tem uma luz dentro de você e essa luz precisa resplandecer. Quantos querem resplandecer aqui? Eu pensei, como que a gente põe isso de uma forma bem prática? E pedi ao Senhor e Ele me levou para Filipenses. Abre lá comigo, Filipenses capítulo 2. E a gente vai ficar um pouquinho nesse texto. Filipenses 2, a partir do 12. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz, brilhando como estrelas. Posso ler a partir do 12? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amém? Nós vamos ficar até aqui, retendo firmemente a palavra da vida. Quando Paulo começa, ele usa assim, essa é a palavra que ele começa nessa versão. Esse assim é um elo de ligação entre o que ele vai falar e o que ele já falou. Então, ele não está iniciando um assunto novo, ele está fazendo uma aplicação daquilo que ele já disse anteriormente. Então, o que será que ele estava dizendo anteriormente para os filipenses, para ele então fazer essa aplicação a partir do 12? Vamos dar uma olhada a partir do verso 2?
Paulo diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós estávamos essa semana em Serra Negra, no Projeto Mãe. Fabi estava lá, né, Fabi? Tinha mais gente daqui, lá? A Neuza, a Bel, verdade. Bel está aqui em algum lugar. A Bel. Nós estávamos lá e tivemos o privilégio de ouvir uma doutora. Tem umas 5 faculdades. Depois eu falei com o esposo dela. Ela tem letras, tem filosofia, psicologia, teologia e não sei mais o que. E é PhD, fez doutorado fora do país. Uma bênção de mulher. E ela é psicóloga e psicanalista. E ela falou muito sobre alma, sobre traumas. Foi uma bênção. E uma coisa que eu guardei. Ela disse que a essência do ser humano é relacionamento. A nossa essência é relacionamento. Desde que a gente está no ventre da nossa mãe, nós nos relacionamos com a mãe. Logo que nós nascemos, nós nos relacionamos com a mãe. Um pouco depois com o pai. Vamos conhecer os irmãos, a família, o vô, a avó, tio, a tia. Aí vamos para a escola, professor, amiguinhos, depois igreja. Assim vai. A gente vai o resto da vida se relacionando. E ela diz: se o meu relacionamento comigo mesma for bom, meu relacionamento com Deus será bom. E se for legal assim, vai ser muito legal assim. Então, do meu relacionamento comigo mesmo e do meu relacionamento com Deus, depende a qualidade do relacionamento que eu vou ter com todas as outras pessoas. E aqui, a gente percebe que parece-me que as orientações de Paulo sugerem que aquela igreja estava passando por um problema de relacionamentos. Porque tudo que ele fala aqui é baseado em relacionamento. Ele fala: olha, vocês querem me deixar feliz? Então, pensem a mesma coisa. Sabe, não fica, um grupo pensa de um jeito, um grupo pensa do outro. Pensem a mesma coisa. Tenham a mesma atitude, ele fala. Tenham o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ele está falando no contexto de igreja, porque ele escreve para uma igreja, não é? Então, nesse contexto de igreja, ele está falando: escuta, considere o outro superior a você. Tenha humildade no seu coração, promova o seu irmão, deixa ele ir na frente, deixa ele aparecer. Você não precisa aparecer sempre, não precisa ser sempre do seu jeito. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele vai dar o exemplo mor. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. E você sabe qual foi a atitude de Jesus? O Deus Criador. Eu gosto da descrição de Hebreus, capítulo 1. Tempo passado, Deus nos falou através dos profetas, mas agora Ele tem nos falado pelo Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Olha, quem é esse? De quem Ele está falando? Jesus, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Deus se esvaziou. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou. E não só se esvaziou. O que é se esvaziar, gente? Vamos pensar um pouquinho? Às vezes, não é às vezes não, é sempre. A gente é muito cheio de si. A gente é cheio de razão, porque a gente aprendeu dessa forma, porque a gente gosta melhor desse jeito. A gente é cheio de si. E Jesus nos dá o exemplo de se esvaziar do seu eu, do seu jeito, do seu gosto, da sua vontade. Isso é se esvaziar. E não só se esvaziou, mas tomou a forma de servo. Imagina, o Deus do universo se esvaziou da sua glória e se fez servo. E não só isso, como servo, ele se fez homem, e como homem ele se humilhou, e humilhando-se, ele foi obediente até a morte de cruz. Você conhece bem esse texto, né?
Então, eu acho interessante Paulo usando esse exemplo, né? Seja a atitude de vocês é igual à atitude de Jesus. Ele fala da obediência de Jesus, e aí ele, a partir do 12, então, ele faz a aplicação de tudo que ele disse até aqui. Ele fala, vocês são obedientes na minha presença, e muito mais agora na minha ausência. E uma coisa que a gente aprende com isso é que a obediência, ela independe das circunstâncias, ela é ultra circunstancial. Aqueles irmãos obedeciam quando Paulo estava lá, e obedeciam quando Paulo não estava lá. Então isso nos ensina a obedecer quando tem alguém olhando, quando tem alguém nos supervisionando, e quando não tem ninguém nos supervisionando. Quando o pastor está junto, quando o pastor não está. Quando eu estou aqui, tem gente me vendo. Quando eu estou em outro lugar, em outro país, sei lá, em outra cidade, não tem ninguém me vendo, eu sou obediente. Obediência ultra circunstancial. Outra coisa que ele fala, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ponham em ação a salvação de vocês. O que será que é isso? Nós recebemos de graça a salvação do Senhor, certo? Alguém aqui comprou? Não, nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. A salvação é um presente. Deus quis te salvar. Você não fez nada para isso. Ele te amou e te salvou. Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar. Isso é um presente. E não foi só para um, ele fez isso para todos. A salvação é um presente. A gente não conquista a salvação, não é por obras, não é por mérito, é presente de Deus. Mas, uma vez que a gente recebeu esse presente, a gente precisa cuidar dele. A gente precisa pôr em ação, a gente precisa desenvolver. Há uma outra versão que fala, desenvolvei a vossa salvação. Então a ideia que Paulo quer trazer aqui é de um esforço contínuo, é de um trabalhar até a consumação. Jesus virá. Oh, aleluia! Jesus virá, ele virá em glória. E quando ele vier, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar seu senhorio. Quando ele vier, ele vai estabelecer o seu reino. Quando ele vier, os mortos ressuscitarão, os corpos serão glorificados, corpos transformados, corpos que atravessam paredes, mas que comem. Não é? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, depois de ressuscitado, ele atravessou paredes, porque ele apareceu ali numa reunião dos discípulos. Depois ele foi lá e assou um peixe para comer com Pedro. Vocês se lembram disso, não é? Eu acho que vai ser legal. Eu fico feliz porque eu acho que vai ter café. E inclusive eu penso que se Jesus estivesse hoje aqui, vivendo nos dias de hoje, ele ia tomar café. Porque quem gosta de café é gente boa. Café e pizza, duas coisas que, conversando aqui, eu acho que ele é chegado. Brincadeiras à parte. Um dia ele vai vir, e tudo isso vai ser consumado. Mas enquanto ele não vem, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Isso fala de crescimento, isso fala de maturidade, de amadurecimento. Amém? O termo que Paulo fala de pôr em ação a salvação também era muito usado naquela época quando se referia a uma mina, para se extrair daquela mina os minérios mais valiosos. Ou também a ideia de um campo, que você recebia o seu campo e você ia lavrar esse campo de forma a obter a melhor colheita. Então a ideia que a gente tem aqui é que nós recebemos um campo, lindo, a nossa salvação. Você recebeu um campo. E agora você vai semear e trabalhar essa terra para que ela possa produzir a melhor colheita. Amém? Essa é a ideia de desenvolver a salvação. Como a gente desenvolve a salvação? De acordo com o texto, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que será que é isso? Com temor e tremor. Não é medo. Eu peguei algumas definições do que Paulo quis dizer aqui. É uma atitude de reverência, um profundo respeito. Nosso pastor lá em Ubatuba, ele fala que temer a Deus é levar Deus a sério. Vocês já ouviram essa definição? Quem teme a Deus, leva Deus a sério. Então, um profundo respeito, sensibilidade à vontade de Deus. Desenvolver, pôr em ação a nossa salvação com temor e tremor é estar sensível à vontade de Deus. É uma consciência da nossa responsabilidade.
E depois é uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. Eu falei hoje de manhã, quando você olha para trás, pensa 5 anos atrás. Como você era há 5 anos atrás, como você é hoje? Na sua vida profissional, ou nos seus relacionamentos, seu casamento, sua relação com seus filhos, o seu ministério. Como era 5 anos atrás, como é hoje? Como era ano passado? Será que no ano passado, exatamente nesse dia, ano passado, eu era a mesma pessoa? Será que eu não melhorei nada de lá para cá? Porque desenvolver a salvação fala sobre isso, sobre crescer, sobre melhorar. E aí fica o desafio. Se nós não estabelecermos metas para nós mesmos, daqui 5 anos a gente vai ser a mesma pessoa. Tem uma frase interessante que nosso pastor diz bastante em Ubatuba: daqui a 5 anos você será a mesma pessoa, a não ser por duas coisas, 2 fatores, não sei. Os livros que você lê e as pessoas com quem você convive. Já ouviu isso? Faça um plano de ação. Escolhe um livro da Bíblia e fala: esse mês eu vou ler esse livro. Escolhe um versículo por semana e fala: esse versículo eu vou decorar, é esse que eu vou decorar essa semana. Põe na geladeira, leva no carro, ali no console do carro, põe no espelho do banheiro. Lembra desse versículo? Eu lembro da Edmeia, a pastora Edmeia Williams, ela decora um versículo por dia. Escreve num pedacinho de papel, dobra o papel, esconde aqui. Durante o dia ela vai pegando, vai relendo, pega, relê, vai repetindo. E isso ela vai memorizando a palavra de Deus. Como isso faz diferença na nossa vida. Ter a palavra de Deus memorizada dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar das palavras que o Senhor havia dito. Só que se a gente não tiver nada aqui, Ele vai lembrar a gente do quê? Do capítulo da novela. Sei lá, né? Acho que ninguém mais assiste novela hoje, né? Mas vai lembrar de outras coisas. O que você tem enchido a sua mente? Você tem desenvolvido a sua salvação? Do capítulo da série da Netflix. Aí sim. Irmãos, fica a dica, né? Vamos melhorar. Faça um plano de ação. Pensa, daqui a 1 ano eu quero estar melhor nessa e nessa área. Eu preciso melhorar no meu relacionamento conjugal. Então daqui a 1 ano eu vou estar melhor. Eu vou fazer isso. Mas não adianta só ficar, eu vou melhorar. Vou melhorar. Não adianta que não vai. Tem que ter um plano de ação. Doutora Ailma fala sobre isso. Escreve a sua missão. Qual é a sua missão? Escreva, põe no papel. Vai se lembrar dela sempre. Vai colocar aqui. Sabe por quê? Como a gente pensa que a gente é, assim a gente é. Tudo começa aqui. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente e depois a gente faz. Isso define o que a gente é. Alguém disse: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Então tudo começa aqui, ó. Então reprogramando a mente, né? Bom, estou saindo um pouquinho do assunto, mas então vamos voltar aqui. Então, desenvolver a salvação, certo? A gente quer resplandecer como estrelas no universo, então nós vamos pôr em ação a nossa salvação com temor e tremor. E depois ele vem falar sobre, verso 14, façam tudo sem, pode falar como está na sua versão aí, façam tudo sem murmuração, sem queixas. Sem queixas nem discussões. Em outra versão fala sem murmurações nem contenda. Eu queria pensar um pouquinho com você sobre essas 2 palavras. Porque olha o que diz em seguida, irmãos. Presta bem atenção aqui, ó. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis. Para mim isso é muito forte. Porque Paulo está colocando 2 coisinhas, 2 palavras, que a gente tem que tirar da nossa vida. E tirando isso da nossa vida, ele está dizendo que nós seremos puros e irrepreensíveis. É o que ele está falando. Façam tudo sem queixas nem contendas. Façam tudo sem murmuração nem discussão, para que vocês venham a se tornar puros e irrepreensíveis. Puxa vida, o que é esse negócio de queixa? O que é esse negócio de discussão? Vamos pensar um pouquinho. Murmuração. Todo mundo sabe o que é murmuração, certo?
A gente nasce sabendo murmurar. A gente, bebezinho, já sabe murmurar. A gente sabe reclamar. Cidadão brasileiro reclama? Pois eu pensei, enquanto eu estava aqui, façam tudo sem murmuração. Me veio essa ideia. Quer dizer, eu tenho que ser dona de casa sem murmurar. Eu tenho que ser mãe sem murmurar. Eu tenho que ser esposa sem murmurar. Eu tenho que ser cidadã brasileira sem murmurar. Gente, está tão dentro de nós esse negócio de reclamar do nosso país. Eu sei que nós vivemos uma situação difícil, e o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, não é que a gente não pode falar da situação real. Murmurar é diferente. Murmurar é aquele espírito de descontentamento, aquela coisa de ingratidão, aquela coisa de falar mal, de reclamar, é uma coisa amarga. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque eles só reclamavam, eles só murmuravam. Foi essa a questão que pegou. 40 anos girando no mesmo lugar, sem sair. Enquanto iam morrendo um aqui e lá, Deus esperando. Não vão entrar, é povo de dura serviço. Estava no Egito, reclamava porque queria sair do Egito. Foi para o deserto, reclamava porque no deserto era melhor. Aí queria comer as iguarias do Egito, Deus mandou maná, queria carne. Você lembra como que é? Ou seja, é muito natural do homem, do ser humano, da nossa carne, a reclamação, a murmuração. Então, se nós queremos brilhar como estrelas no universo, a gente tem que tirar essa prática da murmuração da nossa vida. E agora eu quero que você olhe bem para mim. Vou ajeitar meu cabelo. Quando você for dar uma murmuradinha, você vai lembrar de mim. Você vai falar, nossa, a irmã falou, lembrou do texto. É brincadeira que eu estou fazendo isso, tá? Mas é porque às vezes a gente precisa desses detalhes, assim, ó. Vai vir uma vontade de reclamar, uma vontade de dar uma murmurada, e você vai lembrar, não posso. E aí a gente se controla, né? Domínio próprio. Abençoa nós, Senhor. Olha, a contenda que Paulo se refere aqui, para mim foi revelador, refere-se a uma atitude interna. Refere-se a uma atitude interna, uma atitude da mente e do coração. Quer dizer que eu posso contender com você sem abrir a minha boca. Eu posso olhar, ver a atitude de alguém, não gostar e alimentar dentro de mim uma contenda, mesmo sem falar. Ninguém sabe, mas eu estou contendendo com aquela pessoa. Paulo está condenando isso. Para de fazer isso. A contenda, ela pode vir a se tornar uma discussão, e discussão inútil, que não leva a nada. Mas vamos atentar para esse detalhe. Às vezes, dentro do nosso coração, a gente está alimentando contenda. Depois, essa contenda pode virar murmuração. A gente chega para o outro e fala, você viu, pastor? E aí semeia aquele veneno, né? E aí murmura, e aí reclama, e aí fala mal, e aí expõe, tudo mais. Mas antes, muitas vezes, ficou só na contenda aqui. Então, vamos atentar para isso, porque a gente quer resplandecer como estrelas no universo. Então, a gente vai fazer tudo sem murmuração, nem contenda. E depois, ele fala o quê? Para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis. A palavra puro significa íntegro, sem mistura, não adulterado. Numa outra versão, esse texto usa a palavra sincero, que vem de um termo lá da antiguidade, que é sem cera. Quantos já ouviram essa definição da palavra? Sem cera. O que é sincero? Sincero é sem cera. Por quê? Naquele tempo, os escultores faziam as suas esculturas de madeira. E muitas vezes tinha uma falhinha ali na madeira, um buraquinho, uma rachadurazinha, alguma coisa assim. Ele pegava uma cera e dava uma passadinha de cera, depois passava o verniz e estava tudo certo. Ninguém percebia, mas era um produto com cera. Não era um produto puro, não era um produto não adulterado, era adulterado. E Hernandes Dias Lopes dá o exemplo do vaso. Que vaso com uma rachadura, que também às vezes passava ali um verniz, pintava bonito, passava cera, aí pintava não sei o quê, e quando o vaso era colocado no sol, aí o sol mostrava aquela rachadurazinha. Então, o Senhor está nos dizendo que quando a gente faz tudo sem murmuração e sem contenda, nós nos tornamos puros, nós nos tornamos íntegros, sem mistura.
é puro, é limpinho. Não é bonito isso? Puro fala daquilo que nós somos em nós mesmos, da nossa essência, aquilo que nós somos em nós mesmos. Depois ele fala irrepreensíveis. Irrepreensível fala daquilo que nós somos diante do mundo. Como as pessoas nos veem. Você que trabalha fora, por exemplo, eu sou dona de casa. Meu tempo é quase todo viajando, ministrando com irmãos, sempre estou no meio de crente, a minha escola, a dona é da nossa igreja, a professora é da nossa igreja. Eu não tenho contato com muita gente não cristã, isso se torna um desafio para mim e para o Marcelo, né? Ele um pouco mais, que é engenheiro. Mas você, que tem um trabalho secular, que todo dia você está lá, em contato com tantas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que não têm a mesma fé que você, será que eles podem apontar o dedo e dizer, você fez assim, assim, assado, está errado? Ser irrepreensível é não ter alguém que possa apontar o dedo e dizer, você fez assim, assado, está errado. Irrepreensível é não ter o que repreender. Conduta perfeita. Puros, aquilo que nós somos em nós mesmos. Irrepreensíveis, aquilo que nós somos no mundo. E depois ele usa a palavra filhos de Deus, inculpáveis. Esse inculpáveis fala daquilo que nós somos diante de Deus. A ideia é uma oferta de sacrifício ao Senhor. E aí eu me lembro de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. É um sacrifício que ele aceita. É um sacrifício que não tem culpa, que não tem mácula, é inculpável. Se nós fizermos tudo sem murmuração nem contenda, nós vamos nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Onde? De acordo com o texto. Onde? No meio de uma geração corrompida e perversa, ou corrompida e depravada, em outras versões. Aqui traz a ideia de que nós resplandecemos onde? Pensa aqui, ó, tá com bastante luz, né? Se eu pegar a luz do meu celular aqui e acender, vai fazer grande diferença? Não, porque já tem muita luz. Nós estamos aqui, todos nós resplandecemos luz. A gente precisa ir para o meio das trevas. A igreja não pode viver numa estufa espiritual. E por isso que eu falei que é um desafio para mim. Porque eu lido com cristão o tempo inteiro. O tempo inteiro. É difícil evangelizar. Eu me lembro de uns anos atrás, eu estava nessa crise, eu preciso ganhar gente. Eu falei, vou fazer um esquema na minha rua. Eu morava numa rua sem saída, e eu fiz uns convitinhos assim, chamei chá de oração. E fui na casa das vizinhas e convidei, olha, tal dia, tal hora, eu preparei um bolinho, queria convidar você para tomar um café, um chá comigo, a gente vai orar. Vou orar por você. Você quer receber uma oração? Posso orar pela sua casa, pelos seus filhos? Tem alguém com problema de saúde? Eu quero orar por você. Topa? Ah, tal. Entreguei, acho que uns 10, 12 convites, não me lembro. Eu sei que foram 4 mulheres naquele dia. E aí eu contei meu testemunho, falei da questão da gravidez, que eu não consegui engravidar, que o Senhor nos deu 2 filhos, falei do poder da oração, orei por elas e tomei chá com bolo e café. Isso é importante. Muito café. E aí convidei para elas irem na semana seguinte. E das 4, uma não voltou mais, vieram 3. 3 começaram a ir continuamente na minha casa, toda semana. E ali começou um trabalho de discipulado. É tão gostoso, hoje eu olho, uma delas está na nossa igreja, uma outra não está na nossa igreja, mas está firme no Senhor, acompanhou o seu marido numa outra denominação. Fico tão feliz quando eu vejo lá, ela já teve 2 filhinhos depois disso, e fala, olha, isso aí foi obra de ir atrás, né? De ir resplandecer no meio das trevas. Estou com outra vizinha, agora eu moro em outro lugar, em outra casa, uma vizinha da frente que também não conhece. Estamos tentando, não consegui ainda, irmãos. Quem sabe ano que vem, né? Se eu vier aqui de novo, eu vou dizer que eu já ganhei minha vizinha, mas já levei um doce de leite Viçosa. Conhece? Doce de leite Viçosa, é o melhor doce de leite do Brasil. Levei um livro do Hernandes Dias Lopes, Gotas de Sabedoria, uma daquelas gotas lá que tem, levei, fiz dedicatória, já levei um CD,
ela acompanha os nossos vídeos, eu estou semeando. Já fui na casa dela comer pizza, né? Eu, Marcelo, já fomos comer pizza. Então, na base do relacionamento, a gente vai resplandecendo até a gente conseguir ganhar essas pessoas. Então, onde que nós resplandecemos? Nas trevas. Não adianta a gente querer brilhar só aqui dentro. Temos que sair. Faça um plano de ação. Vou chamar minha vizinha para tomar um café. Vou fazer um bolo e vou levar para a vizinha. Essas atitudes de amor falam do nosso Senhor. Amém? E a última coisa é, retendo firmemente a palavra da vida. O que é a palavra da vida? Retendo firmemente a palavra da vida. Meu relacionamento com isso aqui, ó, esse livro maravilhoso, vai fazendo com que essa luz no meu interior brilhe, brilhe, brilhe cada vez mais. Amém? Tem um versículo que eu quero encerrar com vocês. Vocês vão lembrar de mim quando vocês tiverem vontade de reclamar. Davi escreveu no Salmo 18, verso 28, ele falou: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Anota esse versículo aí, Salmo 18, verso 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor transforma as minhas trevas em luz. A pergunta é: sua luz está escondida? Esse mesmo texto que Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, Lucas repete no capítulo 11. Mesmo texto, só que lá tem algumas diferenças. Lá ele fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Veja, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. E ele fala: cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Sabe, irmãos, nós recebemos uma luz dentro de nós quando nós nos rendemos a Jesus. Mas quando nós deixamos que a nossa vida se misture, deixe de ser pura, se misture com murmuração, com reclamação, com um espírito de descontentamento, ou com outras coisas que a gente sabe que nós somos tentados o tempo inteiro. Você sabe qual é a sua luta aí. Toda vez que a gente cede, é como se um pouquinho de trevas entrasse e essa luz ficasse um pouquinho mais fraca. Cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor transforma as minhas trevas em luz. Sabe, quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente obtém um pouco de conhecimento, não é? Conhecimento. Mas esse conhecimento só vai virar transformação, ou seja, nós vamos ser transformados, nós vamos ser melhores, se houver quebrantamento. Alguém disse que a única ponte que liga conhecimento e transformação é o quebrantamento. E eu gosto da ideia de Isaías, quando Isaías está diante do Senhor. Ele fala: eu vi o Senhor, suas vestes enchiam o templo, os anjos cantavam santo, santo, santo. Ele vê a glória do Senhor, ele vê aquela luz intensa, então imediatamente ele vê a si mesmo. Sabe por quê? Deus é a fonte de toda a luz, Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem, Jesus. Quando eu vou chegando perto da luz, quanto mais perto eu estou da luz, o que acontece? Mais detalhes eu percebo, mais imperfeições vêm à luz. Uma sujeirinha que estava passando batido ali, perto da luz eu consigo ver. E isso não é uma coisa de um dia, não é uma experiência de um dia. Alguém disse que a conversão é um milagre de um momento, mas a transformação do caráter é um trabalho de uma vida toda. É todos os dias me aproximar e me expor a essa luz. É todos os dias pedir para que essa luz ilumine as minhas trevas. Tem tanta coisa que a gente faz na nossa vida que a gente nem percebe mais. Já virou prática, já virou comum. Só que ainda é uma coisa que não é santa. Não é isso que o Senhor espera de nós. Isso apaga a nossa luz, isso esconde a nossa luz. E aí, Isaías diante do Senhor ali, começa a chorar e dizer: eu vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros. Fico pensando,
Isaías podia ter dito qualquer outro pecado, não é? Ele podia ter dito outras coisas. Mas o pecado que ele percebeu ali era dos lábios. E o texto que é tão claro para nós aqui é a questão dos lábios, de como a gente fala, como a gente usa as nossas palavras. Eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, era a cultura daquele povo falar mal, era a cultura daquele povo murmurar, era a cultura deles. Isaías se vê pecador diante da santidade de Deus, e a Bíblia fala que quando ele diz isso, um anjo toma uma brasa do altar, toca em Isaías e diz: Isaías, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. E o que eu mais gosto desse texto é que quando Isaías recebe o perdão do Senhor, ele se vê capaz de, assim que ele ouve uma pergunta: a quem enviarei? Ele é capaz de levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Toda vez que a gente se aproxima da luz, e essa luz verdadeira ilumina alguma coisa que precisa mudar dentro de mim, e eu me arrependo, e eu confesso, eu recebo o perdão do Senhor, eu me vejo ansiosa para dizer: eis-me aqui, Pai, usa-me, envia-me. Todas as vezes, e cada vez que a gente vai fazendo isso, nós nos tornamos cada vez mais eficazes nas mãos do Senhor. Então que hoje, eu e você, sejamos visitados por essa luz. E se existe algum ponto de treva no nosso interior, que essa luz dissipe essas trevas. Isso é através do arrependimento e do perdão. Amém? Feche seus olhos, esse momento é você e o Senhor. Jesus, ajuda-nos. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Toda vez que nós nos aproximamos, o Senhor nos recebe de braços abertos. Mesmo quando temos que confessar pecados repetidos, o Senhor nos recebe de braços abertos. Nós expomos a Ti o nosso coração nessa noite, Senhor. Tanta coisa em nós que precisa mudar. Nós clamamos pelo Teu sangue, Jesus. Mais uma vez, o Teu sangue derramado sobre nós nos purifica de todo o pecado. Senhor, oh Espírito Santo, controla os nossos lábios, controla. Como disse Davi, pus guarda na minha boca para não pecar contra Ti. Ajuda-nos. Nós queremos resplandecer como estrelas no universo.